bem? Estamos aí, vamos para mais uma aula. Hoje a gente tem bastante coisa legal para ver, né? Tanto da filosofia da antiguidade, quanto da visão de Kant, quanto a moderna de Howard Gardner a respeito do conhecimento. Esse é o último bloco que nós temos para falar sobre a teoria do conhecimento e eu espero que vocês curtam aí, beleza? Bom, vamos lá, eu vou puxar aqui a apresentação de hoje para vocês. Só um momento. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula, né? E dando continuidade àquele trabalho que a gente já estava fazendo sobre a teoria do conhecimento, né? No nosso último vídeo, nosso último encontro aí, a gente falou um pouquinho sobre as teorias de Howard Gardner e das inteligências múltiplas. Hoje, a questão que a gente coloca é a seguinte: na verdade, o que nós podemos conhecer? Uma coisa que a gente viu é o modo que nós conhecemos, né? Agora a pergunta é: o que nós podemos conhecer? Da mesma forma que a gente tem modos diferentes de conhecer, portanto, de acordo com cada autor e com cada teoria, a gente vai ter também objetos diferentes do conhecimento ou limites para o nosso conhecimento. Depende de quem a gente está falando, né? Então, o objetivo hoje é a gente pensar um pouquinho, dentro daquelas três abordagens que nós vimos, quais são os limites do nosso conhecimento e que tipo de objetos podem ser conhecidos, né? Na antiguidade a gente viu a visão de Platão, né? E um dos seguidores dele, o principal seguidor de Platão, foi Aristóteles. E para ele, nós podemos conhecer dois tipos de objetos, né? Nós temos essa possibilidade de conhecimento de dois tipos de objeto e para Platão também. Eu cito aqui Aristóteles porque Aristóteles ele foi um pouco mais didático na hora de separar as coisas dentro do processo do entendimento, né? Para Platão a gente viu aquela metáfora da linha que é todo um caminho que ele vai partindo desde o conhecimento das imagens do mundo, dos fenômenos e tudo mais, até ele conseguir ver os objetos concretos, para depois ele conseguir contemplar as ideias. Isso em Aristóteles ele vai ganhar um contorno mais objetivo. Para ele, todo aquele conjunto que a gente viu nas aulas anteriores, na visão de Platão, ela pode ser sintetizada em duas categorias de objetos. De um lado, a gente teria os objetos da vida prática, que são aqueles objetos do mundo concreto que nós podemos observar durante a nossa experiência, mediante a nossa experiência, enquanto a gente está aqui, né? Então, eu posso ver o meu celular, eu posso ter uma experiência com o teclado, eu posso ter uma experiência com as pessoas, com os objetos do mundo. Isso me dá experiência prática. E também, naturalmente, conhecimento de objetos da vida prática. Mas eu também posso contemplar objetos metafísicos, né? Ou seja, o que seriam objetos metafísicos? É todo objeto que não pode ser observado mediante a experiência, mas eu posso aprender sobre eles. Eu posso contemplar esses objetos metafísicos, né? Por exemplo, os números, eles seriam objetos metafísicos, porque eles é que fundamentam a minha capacidade de contar. Os objetos concretos, eles estão aqui, mas eles não são números. Eu posso contar 5 bolas de gude, mas a bola não é um número, e 5 bolas de gude não é o número 5. Né? Então, de onde vêm esses números? Os números seriam objetos metafísicos. Né? Já os objetos que eu conto, os objetos concretos que eu conto, esses objetos são objetos da vida prática. São objetos que eu encontro por aí. Eu não encontro o número 2 andando aí pela rua, né? Eu posso encontrar 2 pessoas, mas não o número em si. Então, esse é um exemplo de objeto metafísico, mas eu também teria outros, né? Por exemplo, valores, justiça, bondade, igualdade. Onde eu encontro essas coisas?
Né? Para Platão, a gente viu que os objetos concretos eles têm uma participação. Cada um deles carrega uma porção dessas coisas, mas eles mesmos não são essas coisas. Então, uma pessoa ela pode ser justa, mas uma pessoa não é a justiça. Mas então, onde que está a justiça, né? Que nós não vemos? Mas a justiça, ela seria o quê? Um objeto metafísico, porque ela fundamenta toda a ação justa que a gente consegue fazer, tá? Então nós temos esses dois grandes grupos de objetos que são possíveis de serem conhecidos pela maioria dos pensadores da antiguidade. Nós temos de um lado os objetos concretos, que eu conheço eles mediante a experiência, e eu tenho os objetos metafísicos que eu consigo saber que eles existem quando eu vejo as coisas do mundo concreto que tem uma participação neles. Né? Eu vejo uma imagem, eu falo, nossa, que imagem bonita. Eu falo, então, de onde vem a beleza? Por que eu acho essa imagem bonita? Ainda que uma outra pessoa ache feia. Tudo bem, né? Gosto é gosto. Mas há uma coisa em comum. Os dois têm uma concepção do que é o belo. Senão ele não poderia achar uma coisa feia. Né? Então, onde eles adquiriram essa compreensão do que é o conceito belo? Né? E ele é algo que, em alguma parcela, ele se encontra nas coisas e nós ainda teríamos capacidade de perceber. Então, eu sei que existe o belo porque eu vejo coisas belas, eu sei que existe a justiça porque eu vejo ações justas. Né? Então, a partir da minha experiência, eu sou capaz de conhecer a existência de objetos metafísicos. Mas eu só posso contemplá-los, porque eu não posso obter a justiça em forma pura na minha vida. Mas eu posso praticar atos justos, eu posso aplicar meio que parcelas e porções dela naquilo que eu faço. Então, para a gente entender melhor como que esse processo acontece, os objetos eles podem ser compreendidos, eles podem ser alcançados mediante algumas fontes de conhecimento. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho melhor isso. De um lado, nós temos os objetos práticos, tá? Que são aqueles objetos concretos, que são aqueles objetos que a gente percebe a partir da nossa percepção, a partir dos nossos sentidos. Em contrapartida, nós temos os objetos metafísicos, que são aqueles que a gente não percebe com os nossos sentidos, mas a gente percebe mediante a observação da presença deles no mundo. Como que a gente percebe isso? Veja que tem duas formas de acessar esses objetos e de conhecer esses objetos. Um é a sabedoria prática. No caso dos gregos antigos, eles chamavam essa sabedoria prática de várias formas diferentes. Né? Uma delas era a tecne, ou seja, a técnica. A técnica, a partir dela, eu consigo, por exemplo, pegar uma matéria-prima e transformar ela em alguma coisa. Eu consigo pegar silício, plástico, eu consigo manipular a eletricidade, eu consigo pegar cobre, e a partir disso eu consigo fazer um computador. Né? Como que eu fiz isso? Foi pura técnica, isso e é uma sabedoria prática, é a capacidade de manipular esses objetos práticos para fazer alguma coisa. Né? Eu também posso pegar ali tinta, pincel, eu posso elaborar tudo isso, pegar uma tela e conseguir fazer uma pintura. Isso é uma sabedoria prática, isso é uma técnica, porque eu uso uma técnica para fazer alguma coisa. Eu também tinha o que eles chamavam de poieses, que era a capacidade de você, a partir da observação dessas coisas, desses objetos concretos, você transformá-los em arte, de alguma maneira. Seja da poesia, pela escrita, pela pintura, pela dança, você seria capaz de acessar esses objetos, mas de acrescentar alguma coisa neles que em si eles já não tinham. Então já era um caminho essa sabedoria prática para você dar um pulinho nos objetos metafísicos. Mas ainda assim, a sabedoria prática ela tinha um campo específico de ação. E Aristóteles ele ainda acrescenta um outro elemento da sabedoria prática que para ele era o mais fundamental, que é o que ele vai chamar de ética. Né? A ética ela seria o quê? A aplicação dos valores como objetos metafísicos seria a aplicação deles nas nossas ações.
né? Então, uma coisa importante, todo objeto metafísico é universal. Eles não existem numa cultura e não existem na outra, né? Eles estão para além disso. Ainda que ninguém nunca tenha pensado neles, eles já existem. Aliás, mais um motivo de se chamar de metafísico, né? Eles estão para além da física, para além da natureza, né? E podem ser conhecidos ou não. E aí essa sabedoria prática, ela está relacionada com os objetos práticos. Mas em contrapartida, o conhecimento dos objetos metafísicos ele se dá pela sabedoria teorética. Então, esse saber teorético, ele é que nos dá o pleno conhecimento dos objetos metafísicos. Então, por exemplo, o conhecimento das leis, elas seriam uma sabedoria teorética. Leis da física, as leis naturais. Porque eu vejo um objeto cair no chão. Isso é uma coisa, isso é um fato. Mas entender que existe um princípio que é universal e que vai fazer não só esse objeto, mas todos os objetos caírem, isso é o conhecimento da gravidade. Isso, a gravidade seria um objeto metafísico, por exemplo, para Aristóteles. E o conhecimento dela seria uma sabedoria teorética. Só que veja uma coisa curiosa, né? Muitas vezes esse conhecimento teorético, para eu obter, eu preciso me conectar com os objetos práticos. Então, a sabedoria teorética, ela está muito ligada com a sabedoria prática. Uma, ela é pedestal para a outra. Eu posso ter a sabedoria prática e ficar nela, e só me preocupar com os objetos práticos. Mas eu posso usá-la para atingir e entrar na sabedoria teorética. E aí eu consigo conhecer melhor os objetos metafísicos. Tá? Esse é o ponto que era predominante na antiguidade, na visão que começou ali com Platão e ela foi melhor formalizada com Aristóteles. E a Idade Média ela se baseou muito nisso para ter toda a teoria do conhecimento deles. E aí a gente chega na Idade Moderna e nós vimos Kant, a visão que ele tinha, né, sobre os limites do conhecimento, sobre o conhecimento a priori e sobre o conhecimento a posteriori. A gente viu as limitações e os limites, né, os espaços que cada um deles acontecia dentro da nossa capacidade de compreender as coisas. E para Kant, nós também podemos conhecer dois tipos de objeto. Olha só, curioso. Objetos do conhecimento a priori e objetos do conhecimento a posteriori. Tá vendo que bonitinho? É exatamente a mesma coisa que a gente já tinha falado na último encontro, né? No último vídeo, né? Que são dois objetos, dois tipos de conhecimento para dois tipos de objetos. Como que essa dinâmica ela acontece, tá? Como que é a condição para o conhecimento segundo Kant? O conhecimento a priori, ele independe da experiência, tá? Eu não dependo da experiência para ter conhecimento a priori. Isso a gente já tinha visto antes. Por exemplo, o princípio da identidade. Eu saber que todo objeto é idêntico a si mesmo. Eu não preciso observar isso, eu não preciso olhar isso. Eu não preciso olhar o objeto A para saber que ele vai ser igual a si mesmo. Né? Ele pode ser igual a outras pessoas, diferente de outras coisas, mas igual a si mesmo, com certeza ele é. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Uma maçã é uma maçã. Né? Uma maçã não é igual a uma laranja. Ela é igual a si mesma. Tá? E isso é a priori. Eu não preciso ter uma experiência, não preciso ter olhado várias maçãs para saber disso. Tá? O princípio da identidade é um princípio lógico. Um outro exemplo que eu tinha dado também é todo solteiro é não casado. Eu também não preciso ter uma experiência para saber disso. Eu só preciso da definição. Me diga o que significa a palavra solteiro, o que significa a palavra casado e eu vou saber o óbvio. Todo solteiro é solteiro. E, portanto, todo solteiro é não casado. Porque casado é o oposto de solteiro. Pronto.
Não precisei, e eu não precisei ter casado para saber, não precisei ter vivido solteiro para saber. Só da definição é suficiente para mim. Então, isso independe da experiência. Em contrapartida, os objetos a posteriori, eu preciso da experiência para saber sobre eles. Tá? Eu preciso ter visto uma árvore para saber a cor das folhas dela e dizer: esta árvore, as folhas dela são amareladas. Eu não tenho como saber isso a priori, eu preciso ter tido uma experiência com isso. Né? Dizer, olha, a sombra de uma pessoa quando o sol está às 3 da tarde, ela tem um ângulo de 45 graus. Gente, por mais que isso pareça uma coisa científica, ela é resultado de uma observação. Portanto, ela é um conhecimento a posteriori. Eu precisei ver uma pessoa, eu precisei ver o sol, eu precisei ver a hora, eu precisei ver como ficava a sombra projetada naquilo. Tá? Então, os objetos a posteriori não podem ser conhecidos a priori. E os objetos a priori não podem ser conhecidos a posteriori. Tá? Eles dependem, um depende da experiência, o outro não depende. E o que eles ativam em nós, para que a gente os acesse, é diferente. Tá? Agora, tem uma coisa. Tanto os objetos a priori quanto os objetos a posteriori, os dois tipos de objetos necessitam, para Kant, ou do uso da razão, ou da presença deles no tempo e no espaço, para que eu possa conhecer. Lembra que quando a gente estava falando de Kant, a gente falou daquelas lentes, né, do tempo e do espaço. E que sem elas, eu não consigo compreender o mundo. O mundo ele é caótico para mim. Então eu só consigo compreender o mundo quando ele aparece muito claramente diante de mim. Se ele não aparece muito claramente diante de mim, eu não consigo compreendê-lo. E ele só vai aparecer para mim quando eu o organizo no tempo e no espaço. Só que tem coisas que não são organizáveis no tempo e no espaço. Então eu só vou poder conhecê-las mediante a razão. Tá? Uma coisa importante, por exemplo, os números. Eles seriam a priori ou a posteriori? Pois é, para Kant, eles seriam a priori. Só que para conhecê-los, eu precisaria de uma intuição, pelo menos do espaço, para poder conhecê-los. Não uma experiência, mas uma intuição, que é uma capacidade perceptiva de determinados objetos racionais, que eu não vou encontrar no mundo. Tá? Como a gente já tinha falado com Aristóteles, eu não vou ver o número 2 andando por aí. Mas ao ver dois objetos reunidos, eu tenho uma intuição que me leva a conectar aquelas duas coisas com o número 2. Tá? Então, essa intuição de tempo e do espaço, ela acontece para Kant em alguns conhecimentos a priori. Mas é uma intuição, não é uma experiência. Tá? Então tem essa diferença. Porque se tiver experiência, já não é a priori, já é a posteriori. Como a gente sabe que os números eu não tenho uma experiência deles, mas eu posso conhecê-los, então eles são a priori. Agora, contar objetos, bom, esses objetos são a posteriori. Eu preciso ver os objetos para poder saber que tem 2 objetos, que tem 3 pendrives, que o que quer que seja, tá? Outra coisa importante aqui, a respeito de Kant, o que se encontra fora do tempo e do espaço se encontra nos limites da razão. Existem, como a gente já viu, objetos que estão fora do tempo e do espaço. Alguns, como os números, eu posso percebê-los pela intuição do tempo e do espaço. Mas para Kant havia alguns objetos que realmente estavam completamente fora do tempo e do espaço. E aí eu só poderia conhecê-los nos limites da razão e talvez eles extrapolassem a razão. Tá?
E aí, nesse caso, como é que fica? Bom, aí, enquanto couber no limite da minha razão, eu sou capaz de conhecer. Mas quando ele ultrapassar o limite da minha razão, eu certamente, se eu tentar conhecê-lo pela razão, eu vou cometer um erro lógico. Tá? Porque eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir aprender. Então, para Kant, existe um limite. Tudo que está dentro do tempo e do espaço, eu posso conhecer. O que eu posso ter intuição do tempo e do espaço, eu posso conhecer. O que cabe dentro da lógica, ou portanto dentro da razão, eu sou capaz de conhecer. Tudo que está fora disso está forçando a minha razão para além do limite dela ser capaz de conhecer. Então, provavelmente, eu vou acabar errando e possivelmente eu tenho muita chance de errar. Tá? Gente, algumas coisas vocês vão ver aqui que tem alguns aparentes erros de gramática. Não é que eu tenho problema para digitar, não, tá? É que esse programa ele é um programa experimental há mais ou menos uns 10 anos. Eu não sei como pode um programa ser experimental há tanto tempo. Né? Mas eu acho ele bacaninha, resolvi testar ele. Vocês veem que toda semana eu fico fazendo uns testes meio malucos, né? E hoje eu estou testando ele. E aí eu descobri que assim, algumas coisas ele consegue acentuar em alguns gráficos. Quando eu digito, ele bagunça a acentuação no momento final ali e depois eu não consigo arrumar. Mas como eu achei bonitinho, eu resolvi deixar assim, então estou aqui fazendo a minha culpa, pedindo desculpa pelo erro ali. Não é que eu não sei que está errado, nem que eu digitei errado, nem que eu não sei escrever. É porque realmente o software fez isso. Fazer o quê? Né? Mas vamos lá. E com Howard Gardner? Aquele das inteligências múltiplas. O que nós podemos conhecer? Qual é o limite do nosso conhecimento para Howard Gardner? Bom, para ele é bem interessante. A gente viu que assim, para Platão, assim como para Aristóteles, os sentidos e a razão são as formas que a gente tem para conhecer as coisas. Né? E praticamente não tem limite para o que a gente é capaz de conhecer. Para Kant, a gente já encontrou o limite. A gente consegue conhecer objetos a priori, objetos a posteriori, tudo que está dentro do tempo e do espaço a gente conhece, tudo aquilo que é mesmo fora do tempo e do espaço, mas que é lógico, a gente é capaz de conhecer, e o que está fora disso, a gente erra ou não é capaz de conhecer. Howard Gardner, a gente viu que ele trabalha com muito mais formas de conhecer, né? A gente não é só com os sentidos e com a razão. É pelos sentidos, mas também é pela expressão. E isso cria janelas diferentes de aprendizado, né? A gente passa a ter canais de aprendizagem diferentes. Então, para Howard Gardner, nós podemos conhecer tudo que está nos limites do modo como conhecemos. Né? A gente viu que nós tínhamos ali um conjunto de modos de conhecer, que é o que ele chama de inteligências múltiplas. Tudo que está ali dentro, de objetos que podem ser conhecidos por aquelas formas, eu consigo conhecer. Aquilo que está fora, eu já não vou conseguir. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O conhecimento lógico matemático, a gente tinha visto que ele foi muito explorado durante muito tempo como a única forma de conhecimento válida. E a gente viu com Howard Gardner que existem outras, como por exemplo a interpessoal, a intrapessoal, a sinestésica. Né? E aí, o que nós temos? Vamos puxar aqui um gráfico aqui que está bem horrível, mas ele vai ficar melhor, veja só. Uma pessoa tem um conhecimento lógico matemático. Tudo que está dentro daquela janela do objeto 1, do conjunto 1 ali, esse cara consegue conhecer. Mas se existirem objetos, por exemplo, que estão no limite da inteligência interpessoal e não aparece no conjunto 1, então a pessoa, se ela só tiver a inteligência lógico-matemática, vai ter coisas da inteligência interpessoal que ela não vai conseguir acessar. Quem que vai acessar? A pessoa que aprende pela inteligência interpessoal. Em contrapartida, eu tenho lá uma pessoa e um conjunto de objetos que eu posso aprender pela inteligência sinestésica. Se tiver objetos aqui que não estão presentes também no lógico-matemático, então o lógico-matemático não vai conhecer. Se ele puder conhecer também, ele vai conhecer com a mesma visão
daquele que tem inteligência sinestésica? Não. Ele vai pensar, por exemplo, no aspecto contável, quantificável daquilo. Já o cara da inteligência sinestésica, ele vai pensar no movimento que está relacionado com aquilo. E já a pessoa que tem o foco na inteligência interpessoal, ele vai pensar em como esse objeto pode conectar pessoas. Então veja como que, dependendo do tipo de inteligência que predomina, isso vai direcionar o viés de conhecimento que eu vou ter. Tá? Isso gerencia uma espécie de viés cognitivo. Então, isso cria um perspectivismo. Portanto, os objetos conhecidos, eles vão ficando cada vez mais ricos quanto mais eu combino as formas de aprender. Né? Uma única forma, ela é bacana, mas eu tenho lá os limites dela. Quando eu combino com outras, esses limites vão ficando cada vez mais amplos e eu consigo aprender cada vez mais coisa. Aviãozinhos. Para Gardner, quanto mais nós combinamos as inteligências múltiplas, mais nós podemos conhecer. Então, aquela ideia que às vezes a gente tem, principalmente quando eu expliquei as inteligências múltiplas, né? Tem gente que às vezes ficou, eu sou mais sinestésico. Não, eu sou mais intrapessoal. E aí, às vezes a pessoa ela fica entrincheirada ali e ela começa só a se cercar de pessoas que são como ela e evitar as outras. Isso para Gardner é um erro, porque das duas uma, ou você incorpora cada vez mais essas janelas de conhecimento, né? Você vai ampliando, porque o fato da gente ter uma que predomina não quer dizer que seja impossível você ampliar para um outro tipo de conhecimento, na verdade não é. Né? A gente apenas por hábito e por tendência, a gente tem uma mais do que outra, mas a gente pode equiparar todos os modos. E a outra forma é o quê? É você se juntar com pessoas diferentes de você. Né? E gerenciar as ideias convergentes e divergentes. Por quê? O mesmo objeto olhado por pessoas que têm um viés cognitivo diferente, elas vão enxergar coisas diferentes sobre esse objeto. Por sua vez, elas tendem a aprender mais sobre aquilo. Tá? Isso significa que uma pessoa sozinha ela vai sempre enxergar um aspecto das coisas. Mas o mundo é muito mais rico do que aquilo que a gente consegue perceber só com um olhar. Tá? E para você? Qual é o limite do que nós podemos conhecer? Né? Isso está aí lançada a pergunta. Né? O deck fechou bem na hora que eu estava fazendo a pergunta, miserável, mas tudo bem. Fica aí a pergunta. Né? Qual é o limite do que nós podemos conhecer? Essas visões que eu apresentei aqui, definitivamente elas não demonstram tudo que a filosofia falou sobre os limites do conhecimento. Existe muito mais coisa. Por hora, nós finalizamos aqui com essas 3 visões e que já dá muito assunto para muita conversa. Ok, pessoal? Então, nós nos vemos na próxima semana. Até lá!